Nova Estela, Ciência e Debate, mais um programa onde nós vamos discutir a ciência numa perspectiva histórica, numa perspectiva reflexiva. A gente vai tentar entender como é que hoje em dia, no século XXI, a gente tem tanto aparelho, tanta ciência aplicada, tanta coisa na nossa vida. Esse programa, basicamente, produzido aqui na TV PUC, ele vai trazer para conhecimento de todos professores do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC São Paulo, um programa de pós-graduação que tem mestrado, doutorado, e o foco é a nossa ciência, desde os seus primórdios até o seu futuro, sempre numa perspectiva, num debate, né? Nova Estela, a nossa homenageada, né, foi a estrela lá no céu do final da Idade Média, começo da Renascença, com o Tycho Brahe, quando ele olha para o céu e acha uma nova estela, né, na época em italiano, né, uma estrela nova, num céu que não poderia ter estrelas novas, um céu que já era fixo, determinado e eterno. E a gente, no mesmo espírito, vem aqui, hoje em dia, numa revista televisiva, aí, apresentando pesquisadores que estão estudando a história da nossa ciência. E hoje a gente tem justamente um convidado de honra para nós, que é a coordenadora do nosso programa, a professora Maria Helena Roxo Beltrán, com quem eu já trabalho na história da ciência há muitos anos, e que tem também coisas muito interessantes da área de interesse de concentração da Maria Helena. Mas eu queria, antes, Maria Helena, que você nos apresentasse. Muita gente não conhece ainda o nosso programa da PUC, né? Nem sabe que existe um programa de História da Ciência no Brasil, talvez um dos primeiros da América Latina. Que você contasse um pouco do nosso programa, qual é a composição, o que você faz, você coordena, mas também atua muito ativa nele. O que é um programa de pós-graduação em História da Ciência? Bom, o nosso programa de História da Ciência aqui da PUC, ele foi o primeiro específico no Brasil nessa área. Embora internacionalmente já se tenham programas consolidados, voltados exclusivamente para a história da ciência, aqui no Brasil surge esse em 97, a partir de todo um trabalho de preparação para a criação desse programa, a partir do estabelecimento do Centro Simão Matias de Estudos em História da Ciência, e coordenado pela professora Ana Goldfarb. É uma necessidade no Brasil esse programa, né, para discussões mesmo e reflexões sobre a ciência, sobre a tecnologia e a formação também de docentes, de pesquisadores nessa área específica. Nós temos o mestrado e o doutorado agora e já temos mais de 100 mestres formados pelo nosso programa, sendo que a primeira defesa de dissertação foi em 99. E agora já estamos começando a formar os primeiros doutores. Uma nova safra agora de doutores. Isso. PhDs em História da Ciência, isso, formados no Brasil. Parabéns. Eu acho que realmente o programa é legal, talvez a gente destacar que a gente está falando do mestrado acadêmico, né? Quer dizer, não é a especialização, também tem aqui na PUC, né? Cursos mais rápidos, mas esses 100 primeiros formandos aí foram o mestrado acadêmico, né? Então a gente tem essa massa crítica aí, como você falou, que está se espalhando pelo país. A gente tem gente de outros países também estudando conosco, né? Sim, nós temos de outros países que vêm com bolsas institucionais, bolsas da Fundação Ford, que também estão procurando a formação aqui em nosso programa. E os estudantes nossos também tem o caminho de volta, né? Quer dizer, a gente traz gente de fora, mas também fazem parte da sua pesquisa com programas que a gente está coligado no exterior, né? Acho que é uma coisa... Isso, tem por meio dos projetos de pesquisa desenvolvidos no Centro Simão Matias, nós temos intercâmbio com os mais importantes centros de pesquisa internacionais. Tá legal. E vamos, em vez de a gente ficar abstratamente, né, abordando quais são as linhas do programa, né? Eu quero começar direto contigo. Aí eu sei que é uma das linhas que a professora Maria Helena trabalha, acho que desde o seu doutoramento, né? Eu lembro tantos congressos que você já apresentou sobre o assunto, e é um assunto que muita gente desconhece. Quer dizer, as pessoas olham às vezes a história da ciência, imagina a história das máquinas, a história da matemática, a história de ideias, né? E a Helena tem uma fronteira no nosso programa de História da Ciência, né? É uma área muito interdisciplinar, que
que a gente poderia chamar arte e ciência, né? Quer dizer, que é a questão das ilustrações na ciência, né? Quer dizer, a gente esquece às vezes que o saber científico ele não é só um texto ou um rabisco de uma teoria, mas ele são imagens que aparecem ao longo da história, que também tem a sua história, né? E particularmente eu queria que você nos contasse um pouco como é que foi o processo com o surgimento da imprensa, né? Quer dizer, existiam provavelmente ilustrações anteriores, mas essas ilustrações vão ser transformadas com o uso da imprensa no 1450, né, 1500, acho que esse período a gente conhece que é o período das navegações, descobriram a América, cá estamos nós em território americano, mas é um período também muito agitado na Europa por causa da imprensa, né? Como que a imprensa tem a ver com a ilustração? Qual a importância da ilustração na história da ciência? Sim. Então, o que nós enfocamos em nossa pesquisa é a questão das imagens como documentos para a história da ciência, né? E as suas interações com o texto, trazendo, então, uma forma de leitura dos originais que privilegia também essa interação. E realmente vai ser com a imprensa que as imagens vão ter uma difusão maior e uma utilização mais constante em certos tipos de livros, não é? Pensando na época dos manuscritos, então, para um manuscrito iluminado, então, com os desenhos, as imagens, eram feitas à mão, não é? As capitulares eram feitas à mão, né? Aquelas letras decoradas que abrem os capítulos, não é? E com a imprensa isso passa a ser produzido de uma forma mais rápida e com a possibilidade de uma mobilidade maior dessas imagens. Então, de poder aparecer em vários locais e ser uma coisa mais barata, né? Eu lembro uma vez eu li um comentário interessante sobre isso, que é como se a gente passasse do Rolls-Royce para o Volkswagen, né? Quer dizer, até um certo momento, né, o livro, principalmente na Europa, né, provavelmente uma hipótese aí, né, que na China até já tinha tipos móveis, né, já tinha impressão, mas a gente pega os textos medievais, como você falou, eles são obras de arte integrais, né, quer dizer, cada texto que nem os textos sagrados, é feito letra por letra, no desenho, no formato, na perfeição, e tem essas ilustrações que são, né, cada uma, cada livro é uma produção. E de repente, como você falou, a gente vai passar por um processo extremamente que vai, vamos dizer, se espalhar, né, o livro, né, porque a própria produção não é mais artesanal nesse nível, né, e então é como se a gente estivesse passando do carro feito cada peça dele à mão, e de repente a gente passa para um carro e todo mundo, quer dizer, a gente gostaria que o livro chegasse na mão de todo mundo. E nesse processo, quer dizer, qual a técnica que é? Eu imagino, como você falou, quer dizer, na época do manuscrito, né, escrito à mão, era um desenho, era o próprio artista executando o resultado, né? E com a introdução da imprensa, como fica a ilustração, né? O que se desenvolve a partir de então? Então, primeiro eu queria comentar o que você falou, né, dessa mudança, e em geral se pensa que na primeira imprensa como uma possibilidade de uma grande difusão do texto, da imagem, do livro. Na verdade, se a gente for ver como era feito o livro, não é? A gente vê que o processo era um processo bastante detalhado, demorado, desde a fusão dos tipos, né, até a montagem desses tipos e a impressão, que era manual em prensas, que como tem nessas figuras, né, que a gente pode mostrar agora, né, que exigiam, então, um processo demorado mesmo. Fora que as tiragens não eram tão grandes quanto hoje, né, você tinha uma tiragem de 300, 500, não é? Exemplares. Mas não se iluda, não. Né? Que lógico... Professora Mariana, hoje ainda tem tiragens de 300, Sim. 400, de muita obra. Não vamos... Sim. Isso tem, mas a eu tenho uma opinião muito possibilidade negativa. de... O livro nunca deu certo no planeta Terra. É um fato, tá certo? Ele veio, ele mudou o planeta, acho que a gente vai conversar sobre isso, o papel que a imprensa teve na história da ciência, né? O que ela ajudou nessa transformação, na viabilização do mundo moderno. Mas enquanto business, eu sempre brinco, né? Tudo deu certo, de sapato, camisa,
relógio, pente, pulseira, câmera, televisão, tudo deu certo, né? O livro, desculpa dizer, mas tem tiragem de... Você vai dizer assim, uma boa tiragem de uma Bíblia, logo que começou a esquentar, era 1.000, 2.000. Tem muito livro aí que chega a fazer 1.000, 2.000 tá ferido até Não, mas 2006, na né? época, 300, 500 é grande, porque se você for pensar, quem é que lia na época? Quem que lia Não na é? época? Então, era muito Uma pouca boa gente. pergunta. Então, por isso que vai Nem para a tinha livro para prensa. ser lido. Então, aí você falou da Bíblia. Lógico que o primeiro livro que Não, impresso, o como maior foi best-seller, considerado, o maior é best-seller de a todos os Bíblia. tempos. E o que veio depois continuou nessa linha. Então, eram livros que já eram usados nas universidades, não é? Livros que tinham já um interesse, e aí que entra também a ilustração, né? Que é a questão dos romances de cavalaria, por exemplo, que eram bastante procurados na época. E o editor, né, ele ia imprimir, porque era um empreendimento vultuoso que se fazia para ter uma impressora, ele vai imprimir aquilo que vai ser vendido, como hoje, né? Então, a história do editor, talvez ela tenha uma constância grande desde desses primeiros empreendimentos, né? E realmente vai, na Europa, nessa época que vai se generalizar o uso. Por quê? Porque tem todo esse momento mesmo de modificação social, das descobertas, não é? Que a imprensa surge, não a prensa que causa essa transformação, mas ela encontra o ambiente para florescer. E os livros ilustrados, então, eles vão para esses romances de cavalaria, mas vão para livros, em geral, chamados populares, né? No sentido de destinados a um público mais amplo, que era de letrados, não é? Então, a imagem vai ser utilizada como uma forma de se acompanhar o texto sem saber ler, não é? Interessante. A gente parte se pegando uma escadinha, né? A gente começa com Bíblias, né? Depois das Bíblias, eu imagino, desculpa a minha interpretação meio moderna, assim, mas a gente começou a estocar a Bíblia e já não dava vazão para manter a gráfica funcionando, só com, acho que tinha catecismo também. Tinha os livros de comentadores, orações, antologias, né? Começa mas enfim, o público é muito restrito, você vai mandar para as igrejas, né? Eu ouvi dizer que depois começa a montar fábricas gráficas em outros lugares, daí não precisa mais mandar e começa a sobrar. E é o que você falou, acho que o romance de cavalaria até uma coisa interessante, né? Algum editor lá na Inglaterra que sacou o mercado, né? Que as pessoas letradas, né? Eram muitas mulheres, né, das cortes, não tem esse lado assim. Não, e você tem na Europa Como um todo. mesmo, os romances de cavalaria foram bastante procurados, né, pelos editores. E aí, em relação à técnica, né, o que vai usar no romance de cavalaria é o mesmo que vai usar na ciência, né, utilizavam-se a xilografia, né, pranchas de madeira entalhadas de forma que as linhas que vão sair impressas fiquem em relevo, mais ou menos como um carimbo, né? E então esses blocos de madeira eles encaixavam na prancha, assim. na prancha, né, que ia para a prensa perfeitamente. As capitulares também eram feitas assim. E o que é interessante, as letras iniciais, né? Aquelas capitulares, que já eram adornadas, feitas na Bíblia, isso. nos textos medievais. Exatamente, e continua porque os primeiros livros impressos, eles vão imitar os manuscritos. O nosso Sesima, que o centro que você mencionou, é uma capilar. É uma capilar de uma cosmografia do século XVI. Né? Eu tenho até, depois a gente pode mostrar aqui as outras letras, né, que correspondem a esse alfabeto de capitulares que foi utilizado nessa obra. Então, quer dizer, capitular que era feita à mão, agora ela vira um modelo, isso. A letra C, vira letra uma A, matriz letra de B. madeira, né, que vai ser composta com os tipos móveis e ser impressa ao mesmo tempo. E quem faz esses trabalhos? Quem são esses artistas? Pois é, isso que é bem interessante, né? Porque tem os artesãos preparados para isso, né? Pelo processo de aprendizagem, na oficina mesmo. Em geral, considera-se na história da arte que a xilografia veio das oficinas dos pintores, né? E que a gravura em metal, que é uma outra técnica que depois vai passar a ser usada
porque permite assim, uma precisão maior de linhas, viria das oficinas dos ourives, né? Que seria aquela, utilizaria o buril na placa de metal, mas eram pessoas especializadas mesmo. Para se fazer uma imagem, tinha o desenhista, o entalhador, que ia talhar, né? Tirar então as partes para deixar as linhas em relevo, e aí o impressor que fazia. Então era um trabalho que muitas vezes a parte das imagens era feita numa outra oficina, não na do impressor. Era encomendado para outros artesãos. No caso mais específico da ciência, né? Quando que essa técnica, né, todo esse processo que você colocou de criar as imagens na impressão, quando que elas chegam realmente? Quer dizer, tem primeiro as bíblias acontecendo, quer dizer, quando que a ciência, também a popularização, como que ela entra na impressão? Então, desde dos incunábulos, né, os livros impressos até 1500, que são considerados como as experiências dos primeiros editores, né, já se tem livros ligados aos conhecimentos da natureza e das artes. Os próprios livros que eram usados nas universidades, né, o Cânone do Avicena, por exemplo, vai para as prensas, outros livros também importantes relacionados às ciências, à medicina, mas também vão para as prensas prognósticos, almanaques e livros de preparação de medicamentos. Não é? A maioria deles ainda sem ilustrações nesse período. Um dos primeiros desses livros sobre medicamento, que é um livro escrito por um Michael Puff von Schrick, ele teve várias reedições, né, antes de 1500, e ele traz uma única ilustração em sua folha de rosto, que é a figura de uma mulher realizando uma destilação, porque exatamente vai colocar a ideia nesses livros da preparação de remédios, em vez da forma de chá, na forma de destilados. Não é? Então, veja, já entra um conhecimento... Por que é uma mulher? Porque era um conhecimento, esse conhecimento mulheres... das plantas era tradicionalmente feminino, né? Saber os remédios, e tem... Esses são os primeiros livros de história das plantas. Desses medicamentos. Impresso, né? Impresso. Temos em seguida já umas iniciativas mais amplas de falar da preparação de remédios por destilação, em que vão ser livros com muitas ilustrações, não é? E exatamente voltadas também para um público leitor que não sabe ler muito bem, não é? Mas que está interessado naquele tipo de preparação. Segue-se, então, os remédios que eram indicados eram os mesmos que já eram indicados desde a antiguidade, do medievo, não tem nenhuma novidade. A única novidade é que eles vão passar a ser destilados e que vai ter, então, uma transmissão de conhecimento sobre esse processo de destilação, principalmente pelas imagens. Um desses livros foi publicado desde 1500 até 1610. Foi escrito por mais de um século. Mais de um século, com já são os best-sellers que estão surgindo na época, né? Reedições, né? E o autor desse livro era cirurgião da cidade de Strasbourg, o Hieronymus Brunswick, e ele escreve, né, na apresentação, no capítulo introdutório do seu livro, que as imagens são festa para os olhos e auxílio para aqueles que não sabem ler ou escrever. Explicitamente. Explicitamente. E realmente, livro ilustrado era livro que era dirigido a semi-alfabetizado ou analfabeto. Um humanista detestaria um livro ilustrado, não entraria na biblioteca dele. É um livro para o povão. Para o povão. Isso hoje em dia a gente tem livro academiquíssimo com ilustração, daí isso vai mudar, quer dizer, em algum momento a ilustração também vai aparecer. Em que livros? Livros, como você falou, livros das universidades, vão ter manuais, não sei que tipo de evolução vai ter nesse processo. Então, a gente tem
uma série de tipos de livros que vão aparecendo nesse período, de livros impressos e até favorecido mesmo pelas possibilidades da imprensa, né? E nos quais a imagem vai já adquirindo, começa a adquirir uma outra função no livro junto ao texto, né? Uma função de transmissão de informação visual, vamos dizer assim, né? Usando um termo contemporâneo. Termo da moda, transmissão de informação visual, não é? Isso já está me cheirando aí as coisas da Lena da Química. Eu quero ver os laboratórios vão começar a aparecer, então, não é? Sim, aparece já essa questão, então, de ensinar, de apresentar, de desvelar, né, conhecimentos técnicos que anteriormente eram restritos aos artesãos, não eram para ser divulgados, e tem um movimento de divulgação, principalmente aqui nessa área que eu tenho mais estudado, nos tratados de mineração e metalurgia. Isso já ao final, na segunda metade do século XVI, né? Então, nós temos, por exemplo, um importante tratado escrito pelo Georgius Agricola, um médico germânico, e que vai colocar, né, já na apresentação do seu livro, né, que chama De Re Metallica, né? Então, os 10 livros de Georgius Agricola, que apresenta tudo, eu vou falar livremente, depois a gente pode passar a tradução do texto, que descreve detalhadamente tudo sobre as artes da mineração e metalurgia, e não só em textos, né, em descrições, mas as coloca diante dos olhos do leitor em imagens, não é? Então, aí já, inclusive, nessa publicação, o próprio autor acompanhou, né, a elaboração dessas imagens, né, das xilogravuras que estão estampadas no seu livro. Né, e são bastante detalhadas mesmo, né? E a intenção desses livros, segundo alguns estudiosos, era mesmo de valorizar essa arte tão vil que seria a mineração e a metalurgia, não é? Imagina, picar pedra, uma arte bastante a mais mecânica das artes, né? Vamos dizer assim. Mas de valorizar, porque era um investimento importante em que vários nobres, né, pessoas de poder, né, na Europa da época estavam envolvidas, né? A procura de metais, a exploração de minas, né? E aparece aí com essa ideia de E que conhecimento agrícola esses pensadores nessa época, século XVI, XVII, vão trazendo desse estudo da mineração, dos materiais, das transformações? Acho que deve ter doenças das minas, né? Todo esse material deve aparecer. Qual conhecimento científico assim você identifica nessa... Então, o Agrícola é interessante no livro dele, né? Porque foram 3 livros assim bastante importantes no século XVI. Um deles é isso, o do Vanocchio Biringuccio, della Pirotecnia, o De Re Metallica, do Georgius Agricola, e o do Lazarus von Ecker, né? O tratado sobre todas as coisas dos metais. E os 3 têm características diferentes, né? Por quê? Porque tanto o Biringuccio como o Ecker, eles eram artesãos mesmo dos metais. O Biringuccio, ele era mestre metalurgista de Siena, né? E o Ecker, ele foi até comissionado por imperadores para tratar das coisas das minas. Então, eles tinham um conhecimento mais próximo, né, do que ocorria. O Agrícola era um médico humanista, teve assim também uma carreira política, vamos dizer, ele chegou a ser burgomestre, não é? E da onde que é o Agrícola? Ele é germânico, né? E da região das Minas. E ele vai apresentar no seu livro uma grande erudição, uma grande preocupação, inclusive com o estabelecimento de termos apropriados para designar os metais, não é? Porque tinha a questão dos nomes que se empregavam, tudo era bastante complicada,
né? E continuou sendo por muito tempo, ele não resolveu. Mas ele foi pôs procurar a mão na ferida isso, da questão da classificação. exatamente porque ele era uma pessoa de erudição. E o que ele vai apresentar em seu livro é uma compilação de coisas que ele leu, que ele conheceu por conversar com os metalurgistas, não é? E tem essa característica da erudição. Inclusive, tem vários procedimentos que ele mostra que vão ser até, comparando com esses outros 2 livros, a gente vê que os outros autores iriam questionar mesmo, né? Por exemplo, na preparação da famosa água de partir, né? Que seria uma mistura de ácidos minerais rica em ácido nítrico, como a gente chamaria hoje. Na época era água de partir exatamente porque separa a prata do ouro, né? Então era uma vantagem no refino utilizar essa poderosa água, né? E tinha vários modos de preparação e o agrícola coloca uns que os outros não colocam. Perfeito. A gente teria muita coisa, imagino que depois dessas publicações da mineralogia, a gente poderia ver a história das ilustrações, continuam. A professora Maria Helena tem trabalhos muito interessantes sobre laboratórios, né? Quer dizer, como é que os laboratórios são mostrados, ilustrados. O período, eu já vi você comentando que o realismo, né, quase fotográfico, que essas imagens, os caras querem mostrar o que existe de fato no laboratório, mas a gente vai ter que deixar essa discussão para um novo programa Nova Stella. A gente vai encerrando por hoje. Nova Stella, uma estrela que surgiu no céu no final da Idade Média, começo da Renascença, num momento em que só se concebia um universo fixo, ainda não tinha tantas estrelas como a gente tem, sóis como a gente tem hoje no universo. Acho que cada vez a gente vai descobrindo que tem mais coisa no universo. A gente procurará aqui no nosso programa também refletir aqui embaixo no chão da Terra como é que andam as luzes e as estrelas, a nossa compreensão da realidade.